Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas páginas do Facebook, como também do YouTube. Este que já está no ar a edição única da semana do FTV Debate, programa que traz para si o melhor das discussões no que toca à arena nacional, política, entre outras áreas importantes para o território nacional. Para o dia de hoje temos temas que propomos para si. Primeiro vamos falar, obviamente, sobre o tema que está a agitar não apenas as redes sociais, mas também as conversas ao longo dos nossos bairros. Falamos concretamente sobre Moçambique ser descrito como o segundo país mais pobre do mundo. Vamos igualmente falar sobre a escassez de água em alguns bairros, este que também pode ser um dos problemas que faz com que Moçambique esteja na lista dos países não apenas mais pobres, mas também mais empobrecidos do mundo. Vamos igualmente falar sobre a Renamo, que anuncia um congresso extraordinário para substituir o sulfumado. Esta é uma informação que foi vinculada pelo canal MOS. Vamos, caro internauta, discutir estes temas. Caso o tempo nos permita, vamos abordar de forma mais profunda cada um deles. Caro internauta, que comece o debate. Tenho mesmo ao meu lado direito o professor Pangaia, o qual não apenas cumprimento, mas também dirijo a primeira questão para o dia de hoje. Professor Pangaia, como é que olha para este fato de Moçambique descrito pelo Banco Mundial como o segundo país mais pobre do mundo? É uma discussão que se levantou desde o dia de ontem. Como é que olha para isto? Será de fato verdade que Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo, considerando os outros relatórios de um passado não tão antigo assim, que descrevem um país como o quinto ou talvez até o sexto mais pobre? Muito boa noite, professor Pangaia. Boa noite para si, boa noite, doutor Muxanga, boa noite, doutor Mulungu. Boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar esse assunto triste que nós acabamos de poder receber junto do Banco Mundial. Aliás, esse assunto já é sabido e conhecido por todo aquele que, na verdade, ele é um moçambicano. Sabe-se que a maior parte da população dificilmente está a conseguir pelo menos uma refeição por dia. Sabe-se igualmente que a maior parte da população não tem teto. Se tem, está ainda nessas casas de madeira e zinco. E alguns deles nem tais casas de madeira e zinco elas têm. Só por estar a fazer uma rodada aqui no Spamanini, Machaquene, você encontra um pequeno quarto que está ali, partilha a cozinha, a cama e ao lado latrina. E todos eles empilhados em lugares que tu não imaginas. E não só disso, porque, afinal de contas, essa questão da pobreza, ela mede-se através dos índices de saúde, educação e condições de vida. No que concerne à saúde, procura-se ver o acesso à saúde e nutrição por parte do cidadão. A educação, procura-se ver também o acesso à educação de qualidade e nos anos de escolaridade. No concernente às condições de vida, procura-se ver o acesso da água potável, saneamento, eletricidade, habitação condigna. Então, não há nenhum moçambicano que, ao avaliar esses itens que procuram verificar o índice efetivamente de pobreza multidimensional no país, logo vai poder concordar com o relatório que o Banco Mundial nos apresenta. O relatório do Banco Mundial, por exemplo, em 2023, indicava que 61,9% da população moçambicana era classificada como multidimensionalmente pobre, com 13,9% de vulnerabilidade à pobreza. Então, não é uma coisa nova que o Banco Mundial está nos aparecer. Agora, aqueles que estão a trabalhar com estatísticas, com os números que não condizem com a verdade, elaborados nos gabinetes, vão nos trazer que, por exemplo, temos uma cobertura de 60% de energia, temos cobertura de cerca de 70% a 80% de abastecimento de água, mas, na verdade, quando você for nas aldeias, dificilmente vai poder conseguir achar essas coberturas acima de 50%, tanto da eletricidade, assim como do abastecimento de água. Temos aqui estatísticas enganadoras, como sempre nos foi habituado. Lembra-se que nas eleições, Gaza chegou a quase comparar-se com as províncias com maior eleitorado, que é Zambésia e Nampula.
Isso é normal acontecer esse tipo de estatística. Então, eu acredito que o Banco Mundial trouxe-nos a verdade naquilo que está a acontecer no nosso país. Eu acabei pegando logo esse ponto, mas eu gostaria de introduzir o meu ponto prévio, que é tem a ver com as obras que estão a decorrer na cidade de Maputo. Eu acredito que o governo deveria refletir sobre a valorização cada vez mais da cidade de cimento. Que investimento está sendo feito neste momento nos bairros periféricos? Aqueles valores que estão sendo feitos, onde que existem maiores problemas comparativamente à cidade de cimento e os bairros periféricos. Há muitas casas nos bairros periféricos que estão há mais não sei de quantos anos submersas. Não se pensa em saneamento naqueles bairros. No entanto, uma cidade de cimento que já tem algum benefício comparativamente aos bairros periféricos, cada vez mais o governo procura criar melhores condições aos munícipes que vivem na cidade de cimento. Mas diz-se que o município de Maputo ele engloba a esses bairros periféricos. Eu gostava que o Conselho Municipal repensasse também no investimento que deve ser feito para os bairros periféricos. Outra questão é a roubalheira, que o Conselho Municipal, junto da tal empresa que está a controlar a questão do estacionamento rotativo nas estradas. É preciso que o Conselho Municipal comece a repensar nisso. Não faz sentido em que, num lugar público na estrada, que se cobra 10 meticais por hora, e que um cidadão estaciona o carro, procura aqueles que cobram, não estão lá, e igualmente não tem condições de fazer pagamento via eletrônica. Ele entra no estabelecimento, vai tratar o assunto, 10, 20 minutos depois volta, encontra que o carro está chamuçado, e para depois retirar isso, tem que pagar 1.750. Onde está a lógica disto? De 10 meticais que se pagam por hora. E mesmo o valor que se cobra por mês, que não passa a 1.000 meticais. Mesmo que tivesse... O carro não foi rebocado, simplesmente esteve ali por 31 horas de tempo e depois chegam, colocam bloqueio na viatura e para poder desbloquear tem que pagar 1.750 meticais. Essa é uma roubalheira. Para além de que a estrada é uma situação, é um local público, onde todos nós pagamos o imposto de circulação. Agora, estacionar num silo, isso é uma coisa. Agora, estacionar na estrada onde nós, para além de nós pagarmos o imposto de circulação, ainda temos que voltar a pagar esses valores. Principalmente essa questão de chegar lá, bloquear, dentro de 31 horas de tempo, você tem que pagar 1.750 meticais. O Conselho Municipal deve rever. Essa é uma roubalheira e nós não podemos continuar a tolerar esse cenário. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Deputado Muxanga, vamos, muito boa noite, ao tema que nos é proposto. O primeiro, como se explica que num país com tantos recursos a pobreza ainda prevalece? Estamos a falar de Moçambique, que tem tantos recursos minerais, diferente de Botsuana, por exemplo. Mas como é que se pode descrever isto? Muito obrigado. Primeiro, saudar a vós, aos internautas, ao povo moçambicano, a todos aqueles que nos assistem, para apresentar sentimentos de pesar àqueles que choram pela partida dos seus entes queridos, saudar os cristãos por ocasião da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e rogar a Deus para que acolha as almas dos que merecem para o paraíso. Minha questão prévia são as cobranças que estão a ser feitas pelos famosos institutos de formação em saúde, alegadamente para estágios dos estudantes, estágio de 2 semanas, estágio de 10 dias, custa 4.000 meticais. Isso é uma roubalheira. Temos que assumir isto com clareza. Os melhores médicos, os melhores enfermeiros deste país, os diretores nacionais e provinciais são donos desses institutos e criam esta situação de obrigar alegadamente por cada módulo. Que módulo é que você pode aprender em 10 dias? Quer dizer,
Nem aquela coisa de jogar uma tocosana, que é brincadeira de criança, não se aprende em 10 dias. É uma fórmula que encontraram para roubar aos pobres moçambicanos. Eu queria pedir para sentirem pena deste povo. Esse currículo mal definido, definido só para roubar para os pobres, isso tem que terminar. Indo concretamente à sua questão, eu acho que, primeiro, não se pode comparar Moçambique com Botsuana. Botsuana é um país que tem recursos, que tem nome. Botsuana, para além do ouro, tem uma fauna bravia de invejar. Botsuana tem diamantes e Botsuana tem outros recursos. E Botsuana tem pouca população. Normalmente, quando um país tem dimensões razoáveis e pouca população, os recursos desse país facilmente podem alimentar o povo desse país. Em Botsuana, por exemplo, este programa de combate a HIV e SIDA, a América está a patrocinar lá um programa em que os seropositivos tomam um comprimido por semana, por mês. Um comprimido por mês. Você vai uma vez ao hospital, vai tomar o comprimido. Se é dia 1, é dia 1 de cada mês. São 12 comprimidos que mantêm os tsuanas vivos. Contra quantos comprimidos para moçambicanos? E por que os americanos preferiram isso lá? Porque lá a população é pequena. E eles usam isso para fazer propaganda de que estão a fazer melhor assistência no mundo. Mas também tem governo sério, uma das coisas pode ser isso. Depois temos a questão da governação. Eu estive em Gaborone. Gaborone é uma cidade que ainda está em construção. Você chega lá, olha para aquilo que era Gaborone há 10, 20 anos, vê claramente que esta é uma cidade que está agora em expansão. Aquilo era quase vila, tipo Matola, não era igual a Beira nem a Nampula, o Quilimane, assim. Mas agora é que está a tomar posição mesmo de uma cidade. Sabem, Mbabane e Manzina era melhor que Gaborone, mas agora já está a tomar a postura mesmo de uma cidade. A outra questão que nós temos como país, nós temos problema de vícios alimentares. Nós gostamos muito de comer o que não produzimos. Há tanta gente a comer carne quando não cria nem galinha. Há tanta gente a comer arroz quando não produz arroz. Estes povos daqui da África Austral, na sua maioria, por exemplo, os maçuazes, os sul-africanos, os próprios tsuanas, poucas vezes já de ver aquilo no prato dele, aquilo que ele não produz. Ele come aquilo que o país dele produz. Esta é uma das questões que em algum momento obriga-nos a tirar a pouca divisa que nós temos para irmos comprar coisas que podiam ser evitadas se nós nos alimentássemos por aquilo que nós produzimos dentro do país. Por exemplo, já se falou muito aqui da substituição de trigo por mandioca, mas isso só foi teoria para enganar pessoas nos comícios. Já se falou muito aqui de substituição de combustível fóssil, gasóleo e gasolina, nos autocarros por gás de Temane. Agora que há crise no Médio Oriente, nenhum responsável fala disso. Se calhar porque os próprios dirigentes não querem andar nesses carros que andam com gás, da Cogás, não sei que defeitos é que esse gás está a criar, porque senão a própria presidência da República, a própria polícia aqui na cidade de Maputo, na cidade da Matola, havia de investir nesses carros. Eu nunca vi nenhum carro da polícia abastecer na Cogás. Nunca vi nenhum carro do exército abastecer na Cogás. Nunca vi nenhum autocarro afeta algum ministério abastecer na Cogás. Portanto, nós temos o problema de ditar um caminho que nós próprios não percorremos. Então, esta forma de educar sem sermos exemplo também cria problemas. Mas temos o problema do nosso parque empresarial que foi destruído pelo governo da Frelimo. Eu estou a pensar agora, aqui mesmo, próximo, daqui onde estamos, a fábrica de passamanárias aqui na Avenida da GFPLM, quantas pessoas empregava, pensar um bocadinho da Soveste, quantas senhoras empregava, Sabrina, quer dizer, Caju, Chamanculo,
a Laurentina Cervejas lá embaixo, só para dar alguns exemplos. E depois, quando vamos ao famoso, a capital industrial, a nossa avenida das indústrias ficou a avenida dos armazéns. O que ficou lá são armazéns. Até algumas fábricas foram transformadas em salas de aulas. Funciona lá uma das universidades privadas deste nosso país, naquilo que devia ser uma fábrica. Essas situações são muito complicadas e tiram tudo que é pessoa do sério. Nós temos o problema dos nascimentos não regulados em função daquilo que as famílias podem ser. A estatística diz que cada trabalhador moçambicano alimenta no mínimo 5 pessoas do seu agregado familiar. Mas se você for a pegar no salário mínimo, dividir por 63, que é o custo de dólar, se você for a pegar hipoteticamente 6.300, dá $100. $100 a dividido por 30 dias dá 3,3333. $3 a dividir por $3,3 para alimentar 5 pessoas de uma família. Então tem que dividir esses 3,333 por 5 pessoas na família. Você vai chegar à conclusão de que os moçambicanos nem conseguem comer $1 por dia, já no próprio agregado familiar. É verdade, cada vez quem diz que há machamba, já sei lá o que. Mas essa história de machamba é teoria. Aquela baixa do Chibuto, toda ela, cheia até choco. Com cheias, ninguém tem nada para comer hoje. Desde dezembro que a água varreu tudo o que lá andava. Tentaram semear, esta segunda vaga também varreu tudo. Quando se diz que as pessoas do campo, qual campo é que você está a referir? Zambésia também tem mesmos problemas. Cabo Delgado via mesmos problemas, algumas baixas. Onde a chuva bateu e passou rapidamente foi Nampula. Mas a maior parte do país, a água veio, ficou e destruiu. Mesmo em Nampula, há muita erosão que está a destruir a cidade. Há pessoas a quedar. Há vias de acesso por serem tratadas, que algumas até vão ser abandonadas, porque o tipo de covas que andam lá, covas que eu vi em Nacala, mesmo em alguns bairros da cidade de Nampula, e mesmo Pemba, deixam muito a desejar. E tudo isto está a contribuir para estes indicadores que nós temos. Agora mesmo aqui na Avenida de Moçambique, a partir do Hospital Psiquiátrico de Mfulene até Amabor, eu tentei passar dali ontem. Levei mais do que 1 hora de tempo, só para sair da Amabor, para chegar ao Hospital Psiquiátrico. Cheiro que não anda ali. Águas negras de latrinas misturadas, todo tipo de coisa ali. Quer dizer, você vê que isso não é vida para pessoas. Então não se pode falar de uma cidade saudável. Porque quando nós falamos da cidade de Maputo, nós estamos a falar de Campo Fumo. Estamos a falar de 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes da cidade de Maputo. Campo Fumo nem tem 300 mil habitantes. A maior parte das pessoas estão nestes bairros, fora de Campo Fumo, Xamanculo, Machaquene, Mafalala. Zonas onde, efetivamente, o que nós estamos a assistir é que as pessoas levantam às 2 horas de madrugada para começar a tomar banho. Porque são mais de 13 encarregados de educação que partilham a mesma latrina e a mesma casa de banho. Então, para poderem chegar ao serviço a tempo, têm que acordar cedo para poder tomar banho e ter tempo de ir a... Não é vida razoável para qualquer cidadão que se crê que seja munícipe com deveres e obrigações de estar a viver numa cidade. Para dizer que, para além destes problemas de alimentação, estes problemas de falta de água potável, problema de saneamento, temos também o problema de qualidade de educação, a qualidade de saúde, a própria questão de segurança, a própria questão de justiça que é aplicada às pessoas. Hoje mesmo encontrei-me com uma velha que eu pedi que ela fosse a Procuradoria-Geral da República, porque há 10 anos foi burlada por um antigo deputado da Assembleia da República
ligado à bancada da Frelimo, que hoje em dia é assistente da mesma bancada. Foi aldrabar um casal de velhos, carregou o flete deles, vendeu. Foi queixar a Procuradoria Provincial mandou a Procuradoria da cidade da Matola, a Procuradoria da cidade da Matola não está a fazer absolutamente nada. Há 10 anos. E essa velha diz-me que está há 1 ano sem esse senhor pagar a renda onde ela vive. E o dono da casa diz que também perdeu o emprego. Vai lhe mandar embora para poder alugar a casa a outras pessoas. Quer dizer, a Procuradoria é quem vela pelos negócios do Estado, de menores e dos incapazes. Este casal de velhos faz parte do grupo dos incapazes, mas a Procuradoria não está lá. Temos o problema das estradas. Estava-se a discutir ontem na televisão questão da estrada de Pussulane. O presidente do município de Maracuã diz que acaba de reabilitar. O caminhonista que foi dado licença pelo secretário do Estado para tirar a areia está a destruir o que o presidente do município está a fazer. O que é que custa mandar parar os caminhões em tempo chuvoso? Para não estragar as nossas vias de acesso, porque esses donos dos caminhões não pagam por aquilo que estragam dentro dos municípios. Aqui na cidade de Maputo, por exemplo, qualquer caminhão que sai das estradas nacionais e mete-se nas estradas municipais é multada. Lá em Maracuã, o presidente diz que não pode fazer isso. Estão a estragar agora a estrada da Santa Isabel, que ele está a tentar reabilitar. Na Matola Rio temos o mesmo problema. Temos uma estrada que sai mais ou menos da zona da Mosale em direção a Boane, aquela estrada alternativa. Na parte municipal está totalmente destruída por esses caminhões. Pessoas sem responsabilidade. Temos outra que passa dos painéis solares, também totalmente destruída por esses caminhões. Ninguém diz nada por causa da dualidade da administração. O secretário do Estado quer apresentar receita de que ele vende inertes aqui na zona. Olha, que história é essa de andar a abrir covas aqui, na zona metropolitana? Esta cova daqui de Guava vai fazer cair a circular, vai destruir toda uma parte do bairro de Guava. Ninguém diz nada, mas muitos dirigentes todos os dias passam dali. Muito bem. E isso tudo contribui para o empobrecimento do povo moçambicano e criar miséria para o povo. Por isso que alguns chegam a dizer que esta é uma miséria projetada e propositada pelos dirigentes do dia. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo deputado Muxanga. Passamos então a palavra para si, caríssimo Lungo, que também está connosco nesta edição do FTV Debate. Talvez 2 perguntas para si. No contexto das políticas públicas, acredita que elas têm sido eficazes naquilo que diz o combate da pobreza extrema em Moçambique, mas como é que olha também para a questão da dependência externa? Acredita que está ou não a desenvolver o território nacional, ou então é um entrave para o desenvolvimento? Muito boa noite. Boa noite a si, aos meus colegas do painel, ao deputado Muxanga e também ao professor Marcelino Pangaia, mas também, em especial, a quem nos acompanha a partir de casa, onde estiver e tem acesso à informação, e aos nossos irmãos da diáspora, África do Sul, Londres e também Portugal. Temos recebido os seus feedbacks, muito agradecido. Bem, em jeito mesmo de ponto prévio, queria alinhar naquilo que foi o ponto prévio do professor Pangaia. É importante começarmos a ver algum modus operandi do próprio município da cidade de Maputo, é que essa questão de bloqueio de viaturas na via pública, em algum momento tem um lado moral que pode, em algum momento, trazer danos muito profundos, porque a certa medida eles bloqueiam a viatura e depois removem. Podem remover uma viatura de alguém de idade, ou pode ser jovem, com problemas de coração, e ao sair pensar que a viatura de facto foi roubada. E pode ter um ataque cardíaco e a pessoa cair e perder a vida. Então é preciso que haja um pensamento neste sentido por parte do município para que situações deste género também não ocorram. As taxas, como disse muito bem o professor Pangaia, também são de um nível um pouco exagerado. É preciso colocar taxas tendo em conta a nossa base salarial, neste caso o salário mínimo a nível nacional, mas também
repensar em alguns pontos, porque a maior parte dos cenários de bloqueio de viaturas é mesmo caça à multa, não é em situações em que percebe-se que há uma obstrução da via. É mesmo numa situação de caça à multa. Nós vimos no hospital de Mavalane pessoas quando entram para deixar os seus entes queridos e quando saem deixam a viatura ali fora porque tem que depois dar o acompanhamento ao seu ente querido, ou seja, não estava com mais alguém. Quando deixa nas proximidades e volta a entrar ao hospital, quando sai, a sua viatura já foi de facto bloqueada. Então, estamos aqui num cenário de caça-multa. Eu creio que deve ser revisto este cenário, este modo de operando da própria... E depois, a pior é que o parque está cheio de carcaças que a polícia andou a recolher e foi arrumar ali, como se aquilo fosse um cemitério de carcaças. Exato. Então, temos que rever esse modo de operando e não falar também dos próprios polícias do município que recolhem dinheiro dos chapeiros que fazem transporte público, já ajudam o Estado a mobilizar as pessoas ou a movimentar as pessoas e alguns bens de um ponto para o outro, mas se formos a verificar aqueles que fazem Zimpeto, museu, tem vários pontos onde eles devem passar e pagar dinheiro em jeito de portagem. Então eu creio que esses pontos todos devem ser verificados para não, este chapeiro que já sofre com os mojeiros, já sofre também com o seu patronato, que em algum momento cobra um nível muito alto daquilo que nós chamamos de receita, também tem que pagar ao município. Eu creio que devemos encontrar aqui uma razoabilidade para não prejudicar o chapeiro, porque aquelas manobras ousadas do chapeiro que nós vimos é na tentativa de ganhar o dia para poder satisfazer a essas bocas todas que eu aqui mencionei. Então temos que ter uma reflexão profunda nesse termo. Eu exorto ao município a trazer resultados no sentido de colmatar todos esses erros para termos, de facto, uma minimização de danos, tanto morais, mas também financeiros, na nossa cidade. Bem, indo direto à sua questão, eu creio que há um ponto que é crucial. O primeiro ponto que é crucial é preciso olharmos para esses indicadores do Banco Mundial com, de facto, algum respeito pelo fato de ter feito este trabalho de uma forma aprofundada, mas é preciso também olharmos para as realidades dos países que estão lá, pelo menos os 10 países que estão elencados nessa lista, para podermos obter o resultado. Por exemplo, Botsuana, que trouxe, não é um exemplo para esta lista, porque nem faz parte dos 10 países mais pobres do mundo. Botsuana, só o seu índice de desenvolvimento humano é um pouco elevado. A nível da própria África Austral, que encontra-se em quarto lugar, só está atrás do Seychelles, Maurícias, África do Sul, depois vem o Botsuana e vem a Namíbia. Então, é um Estado que, do ponto de vista de índice de desenvolvimento humano, como dizia e muito bem o deputado Muxanga, por causa da sua configuração física, que é muito ínfima, do seu ponto de vista geográfico, mas também porque tem uma densidade populacional um pouco reduzida, tem mais capacidade de alcance, do seu ponto de vista de implementação de políticas públicas. E é exatamente aqui onde eu queria chegar. As nossas políticas públicas, elas falham por causa da incapacidade das próprias instituições. As instituições não têm força, do seu ponto de vista de implementação, de fiscalização, mas também da disseminação das políticas públicas, porque é preciso, ao implementar uma política pública, fazer com que ela chegue às populações. E geralmente as pessoas são surpreendidas tanto por políticas públicas e tanto por leis. Então, por aí começamos a perceber que, do ponto de vista institucional, estamos de facto a contribuir para esses indicadores do Banco Mundial, porque não temos a capacidade de criar, de fiscalizar e também falhamos no processo de implementação. Então, registramos uma fraqueza neste sentido. Agora, do ponto de vista externo, eu creio que Moçambique tem se movimentado nos últimos anos, principalmente neste mandato do presidente Chapo, na tentativa de limpar a imagem do Estado moçambicano. Tem feito uma diplomacia ativa para trazer resultados formidáveis. Nós fomos a ver na pauta do presidente, tem lá a famosa independência econômica. E independência econômica, ela só pode ser possível num ambiente em que Moçambique consegue alcançar 2 pontos cruciais. O primeiro
é conseguir equitar a dívida externa, o segundo é conseguir minimizar a um ponto aceitável a dívida interna. Mas também podemos falar também do pagamento das despesas públicas, onde temos o salário também. Então, esses são os pontos que são muito cruciais para, se calhar, conseguirmos um bom tipo de resultado a nível desta tendência que o presidente tem demonstrado de se alcançar a independência econômica. Mas, fora a esses pontos, temos de facto uma abertura nos últimos anos a nível de negociação de contratos com o investimento direto estrangeiro, ou seja, com toda a classe empresarial que veio a Moçambique para investir em setores da área extrativa, mas é preciso que percebamos que isto a longo prazo pode ser prejudicial para o Estado moçambicano, porque os anteriores que negociaram isto prometeram um paraíso fiscal chamado Moçambique e agora parece-me que o governo tem tendência a endurecer do seu ponto de vista negocial, o que é bom em parte, mas isto pode servir de elemento de abandono por parte destas empresas como mecanismo de pressão, mas também de chantagem ao Estado moçambicano. Então, estes elementos todos vão contribuir no final do dia para a agudização da própria pobreza. É verdade que a sua saída, se for complementada por decisões que possam atrair investimentos sérios, de facto poderemos caminhar no sentido de conseguir reduzir estes índices todos que o Banco Mundial nos apresenta. É verdade que eu, em parte, não concordo na sua plenitude com os indicadores do Banco Mundial, porque eu acho que não consegue respeitar alguns contextos a nível regional, a nível do nosso país, por causa das variadas realidades que nós temos. Ou seja, temos a realidade na cidade de Maputo, mas mesmo dentro da cidade de Maputo, a realidade em Somarchilde e em Mafalala é muito diferente. Daí que não haveria nem necessidade de um cientista político como Ted Robert Good desenvolver uma teoria como a teoria de privação relativa e fazendo uma comparação de indivíduos que residem na mesma cidade, mas que um está no centro da cidade e um está na periferia, ou seja, o que está na periferia sempre olha para aquele que está no centro como aquele que abocanha as oportunidades. Então, se nós estudarmos as realidades, tanto de Mafalala e de Somarchilde, vamos perceber que as necessidades do indivíduo de Mafalala são diferentes das necessidades do indivíduo de Somarchilde. Então, é preciso trazer aqui pontos que, de facto, respeitam a cada realidade. Por exemplo, nós vamos entrar no inverno. Vamos imaginar uma criança no campo, ela não pode ir à escola às 6, porque no inverno, às 6, em algumas zonas ainda está escuro, ainda faz muito frio, corre muito risco, do ponto de vista de segurança, mas também de saúde. Então é preciso que tenha uma adaptação do horário para aquelas zonas no tempo do inverno. E não podem sair à escola às 17 horas, porque também essa hora começa a escurecer, então elas ficam expostas a vários tipos. Então é preciso nós compreendermos que temos que estudar cada realidade para poder responder com mais profundidade às nossas necessidades. E os indicadores do Banco Mundial são genéricos, do ponto de vista de olharmos para o nível regional, de tal forma que estão lá vários países. Se nós formos olhar para a República Centro-Africana, República Democrática do Congo e olharmos para o Sudão do Sul e também podemos chamar aqui o Iêmen, são países que estão em conflito. Tem governos que não conseguem se fazer sentir a todo um país, mas nem por isso foram chamados aqui como os segundos mais pobres. Daí que começamos a perceber que se calhar houve aqui algum desrespeito a questões de indicadores por parte do Banco Mundial, sem tirar o mérito do próprio Banco Mundial. Tem a sua forma de coletar os dados e, pronto, depois de os processar, se este foi o resultado, pronto, podemos de facto recebê-lo, mas é preciso que esperemos os dados de institutos a nível nacional para fazer aqui um estudo comparado e encontrar, se calhar, linhas orientadoras que nos façam perceber qual é a aproximação entre ambos os dados.
Desculpe, Muito bem. assim, o colega entra em contradição consigo mesmo quando vai trazer países que estão em guerra. Alguns países estão em guerra total. Nós temos uma guerra localizável. A situação que nós temos de pobreza abrange a maior parte da população. A guerra está em Cabo Delgado apenas. Se esta situação estivesse localizada em Cabo Delgado, aí sim. Mas a questão é que nós temos Tete que não tem guerra. Temos Manica que não tem guerra. Temos Maputo província que não tem guerra. Aqui em Catuane, aqui em Moamba, aqui em Namacha, aqui em Magude, as populações próximas da fronteira não estão lá. Basta chegar dia 15 e vão à África do Sul, registraram-se lá para poderem ter subsídio social básico. Porque lá pelo menos conseguem mais do que 1.400 randes. É pegar 1.400 randes, multiplicar por aquilo que o rande vale, para você ver quanto é que custa a assistência que estão a dar lá. Uma mãe solteira tem 1.400 randes por cada filho que faz. Se tem 4 filhos, é só ver quanto dinheiro é que tem. Está muito acima de um comandante da esquadra em Moçambique. Por isso as mulheres sul-africanas preferem se deixar engravidar, não interessa quem é o pai, porque através disso tem subsídio para alimentar a si e alimentar o filho e assistir. Quando é que o meu país vai chegar a esse nível? Nós temos uma outra situação. A situação mais grave ainda é que nós procuramos nos colocar no patamar dos outros países. Se nós temos consciência plena de que o nosso professor, o nosso enfermeiro, o nosso polícia, o nosso magistrado não pode receber o que os outros da região recebem porque o país não produz, como é que o nosso PCA, o nosso administrador não executivo, o nosso diretor-geral vai receber a mesma coisa que os outros recebem? Se nós estamos conscientes de que os nossos caminhos de ferro têm os problemas do porto que não recebe muita mercadoria, porque há muitos ladrões no porto de Maputo e o porto foi abandonado. Por que vamos pagar a mesma coisa que estamos a pagar em Durban? Por que estamos a pagar a mesma coisa que se paga em Harar, ao chefe da estação de caminho de ferro? Então, quer dizer, há pessoas aqui que estão a ser mobilizadas para assumir a pobreza como seu destino e outros que estão a viver a francesa. Esta que é a parte mais complicada. Pelo menos os russos de que nós estávamos a falar, os chineses de que nós falamos, eu vi a Lituânia. Calhou, estava em Portugal. A embaixadora da Lituânia, porque não tinha dinheiro para pagar a renda de casa, dormia na estação de caminho de ferro. Eu fui ver a embaixadora da Lituânia na estação de caminho de ferro em Portugal. Porque não tinha dinheiro para pagar combustível, andava de bicicleta. Isso é que chama-se assumir a pobreza. Qual é o embaixador moçambicano que anda de chopela? Qual é o ministro ou diretor nacional ou provincial na República de Moçambique que vai ao serviço de bicicleta? Você vai buscar alguém, chamanculo, nomear ministro. A partir dessa altura já não pode voltar para a casa da mãe dele de Madeirezinho. Precisa de uma renda de casa que custa 700 e tal mil meticais. Tem que viver na Somarchide. Porque se tua mãe vivia contigo ali em Chamanculo, você fez licenciatura a partir de Chamanculo, o que é que muda se você vive em Chamanculo e quando você passa para Somarchide? Por que não pensar como o Craveirinha pensava? Não pensar como a família Eusébio pensava? Então, este é que é o outro problema que está a criar a miséria que dilacera o povo moçambicano. Muito bem. Muito bem, É o muitíssimo seguinte, obrigado, deputado Muxanga. Sim. Professor Pangar, peço que faça uma ligação por uma questão mesmo de gerência do tempo. Estamos a falar da questão da pobreza. É verdade que Moçambique é taxado como o segundo país mais pobre do mundo, mas vamos falar também sobre o segundo tema, a escassez de água em alguns, para não dizer muitos bairros. Também podemos associar isto à pobreza numa nação, quando falta água, que é o precioso líquido, aquilo que não pode faltar não apenas nas famílias moçambicanas, como também nas empresas. Estamos a dizer que estamos diante de uma nação pobre. Como é que olha para isto, considerando que este é um bem que não pode faltar, professor Panguei? Exatamente, trata-se de um dos fatores que é usado para medir
o índice de pobreza multidimensional no país. Porque para nós podermos ver até que medida em que esse país ele consegue garantir com que a sua população tenha uma qualidade de vida aceitável, primeiro temos que ver o acesso à saúde, como que está nesse país. Temos que ver também a questão da nutrição, aquilo que nós temos estado a ver dia após dia, em que o país até hoje não consegue garantir a segurança alimentar no país. E temos também que ver a questão da educação. Os 3 fatores que eu me referi na primeira intervenção: saúde, educação e condições de vida. Na educação estamos a falar aquilo que é o acesso à educação de qualidade. De que forma que nós estamos a gerir a educação no país? Nessa questão de condições de vida, é ali onde entra a água, ali onde entra a energia, é ali onde entra a habitação condigna. O saneamento. Então, saneamento. Então, todos esses elementos aqui, foi com base neles é que o Banco Mundial procurou analisar e poder trazer o relatório que está. Então, independentemente daquilo que o governo também vai fazer, a sua análise, ele não vai deixar de analisar até como está hoje em Moçambique o acesso aos serviços de saúde e nutrição. Não vai deixar de fazer isso. E também não vai deixar de poder ver a qualidade de educação que o país está a oferecer. Igualmente, não vai deixar de ver a questão do acesso à água potável. Você está a ver, os bairros periféricos da Sete Maputo estão a reclamar imensamente em relação ao acesso da água. E há uma outra questão que já preocupa, é que chegam faturas sem que a água esteja a jorrar nas torneiras. É tal corrupção, é tal corrupção. A empresa de águas de Moçambique, ela pretende justificar as quantidades de água que saem na estação de tratamento e chegam na cidade. Para justificar os desvios que andam a fazer isso, o cidadão que tem que pagar por isso. É que não faz sentido, de fato, as faturas absurdas que estão a aparecer ali. Olha, na minha zona, as fretes provavelmente por semana estão a pagar 1000 meticais de água. 1000 meticais de água por semana. 4 semanas são 4000 meticais. Estamos a falar da água que é o precioso líquido, não deve faltar a ninguém. Mas o FIPAG está a faturar desta forma. Então, como é que, neste caso, podemos duvidar da seriedade ou da veracidade do relatório do Banco Mundial? Todo mundo sabe que, até hoje, estamos a falar de que as zonas rurais, olha, a pobreza está mais aguda nas zonas rurais em relação às cidades. Nas cidades até conseguem se virar por causa desses dinheiros de empréstimo que são surpiados aqui e acolá, acabam usando esses valores para... Mas nas zonas rurais, que dependem da agricultura, que muitas vezes o país está a passar de seca, depende igualmente da criação dos animais, que os animais depois, quando há cheia, são todos arrastados. O governo só está preocupado em poder salvar pessoas. Você já viu alguns barcos aí a tentar salvar o gado? Quanto gado que se perdeu durante esse período de cheias? Nada. O único sítio que ouvimos onde se recuperou gado é Maracuene. Todos os lugares não se preocuparam em nenhum momento de recuperar gado. E é isso que de boca cheia vem dizer que não, porque existem camponeses com tantas cabeças de gado. Onde estão as cabeças de gado? Quase sempre quando há cheias, todos os animais vão-se embora. Há seca, tudo vai embora. O que você vai encontrar hoje nas zonas rurais que pretende aqui justificar, porque nas zonas rurais há verdura, há sei lá o quê? É mentira, pura simplesmente. A pobreza está muito mais aguda na zona rural do que nas cidades, porque as cidades estão a surpiar os valores emprestados e a partir dali consegue se distribuir aqui e acolá, a quem salta vai para outro país, vai comprar isso, mais aquilo. E não se nota muito a questão da pobreza nas cidades. É verdade, não estamos a dizer que não existe pobreza nas cidades. Ela existe, mas comparativamente às zonas rurais, a situação é grave. E Gaza, principalmente. Eu tenho pena da população de Gaza. A população de Gaza, por ser baluarte da Frelimo, nem estão preocupados para poder colocar infraestruturas lá, porque já se sabe que já tem um voto garantido lá. E razão pela qual você chega na província de Gaza, muitos distritos, infelizmente, estão a passar pior pobreza possível que esse país está a ter. Mas é uma província que dá poderes ao governo atual. Infelizmente,
pronto, não sei como, não sei se foram dopados de alguma coisa, a porção de gás, para não poder achar a reivindicar aquele nível de pobreza. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangueia. Deputado Muxanca, novamente consigo para esta questão da escassez de água, que também é um índice, é um indício de pobreza numa nação, quando falta água nas famílias moçambicanas, mas pior do que isso, quando falta água, mas as faturas que chegam são de valores extremamente altos, especialmente para aqueles clientes que fazem parte do FIPAC. Como é que olha para esta situação? É um roubo, é extorquir, é assassinar os bolsos das pessoas, mas isso acontece por quê? Porque o FIPAG e a EDM entenderam descentralizar os serviços e colocaram muitos chefes. Só o distrito de Machacane tem um engenheiro. E de tantos engenheiros que existem, se calhar o diretor é engenheiro, depois o chefe de departamento também é engenheiro, o adjunto é engenheiro. De tal sorte que até há momentos em que você pede para as pessoas irem fazer assistência de uma avaria, não há pessoas a tempo, porque todos são chefes. Então tem de haver quem aceita tirar casaco e gravata e pôr fato macaco para ir para lá. Por quê? Porque já acabamos com as escolas básicas de formação. Quando nós tínhamos eletricistas formados na escola básica de formação, no Instituto Médio, não tínhamos o problema que nós estamos a ter hoje. Tudo que nós temos lá são engenheiros. Tudo que temos lá são economistas. Tudo que temos lá são juristas. Só estão a ver os direitos deles e os deveres do cliente. Que o cliente tem direitos, eles não sabem. Que eles também têm deveres, não sabem. Comportam-se como as crianças. Toda criança da República de Moçambique, no dia 1 de junho, sabe narrar os direitos da criança. Não sabe dizer nenhum dever da criança. Então, nós não podemos ir longe com este tipo de gente. Agora, esta questão de Maputo, a mim me cria uma dor de coração. Nós temos muita água do rio Maputo, a partir daqui de Bela Vista. A menos de 60 quilômetros da cidade de Maputo. Pode-se captar a água ali na Bela de Boa Vista, ser tratada e abastecer a cidade. Temos esta daqui de Boane, a 30 quilômetros, ou a 30, 40 quilômetros, que também é captada, está a ser usada. Temos de Incomate, aqui na Manhissa, a menos de 60 quilômetros, pode-se fazer uma doca de captação, tratar-se a água e vir à cidade de Maputo. Para além desta de Rio Sabe, que vem de onde vem, ou de Rio Incomate, que pode ser captada a partir de Moamba Major ou da própria Vila de Moamba e abastecer a cidade. Lamentavelmente, não estamos a conseguir. Temos uma cidade de Maputo, Matola, Maracuene e Boane, mais ou menos, não tem 4 milhões de habitantes. Não tem 4 milhões de habitantes. Mas não conseguimos servir água. Estou a imaginar que estas cidades, a área metropolitana, tivessem o que tem outras cidades, 17 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes. O que seria disto? Uma hecatombe total e completa. Temos aqui o recurso água aqui e ninguém sabe fazer nada. Esta água que estamos a discutir de gás está a matar pessoas. O peixe está a ir embora, ninguém consegue pegar aquele peixe para conservar, ninguém consegue reter aquela água. Até junho, julho, agosto, estaremos a chorar por causa da seca. O que é que estivemos a fazer desde a independência nacional? A própria presença daquelas cidades de Choco, Xaixai, em zonas baixas. Desde 1977 que Samora Machel recomendou que aquelas cidades deviam ser imigradas. Encontrar outros sítios. Até Gebuza nasceu um filho chamado Ndambi, quando estava à procura de um sítio para colocar a vila de Guijá, que encontraram chamado 7 de Abril. Vai para essa vila de 7 de Abril, essa aldeia de 7 de Abril. Não é de apanhar nenhuma infraestrutura de valor que demonstre que aqui havia a intenção do governo transferir as suas infraestruturas para vir para aqui. Aquela aldeia da barragem ali, ao lado da barragem. Aquele posto administrativo de Macaretano, onde colocaram. Quer dizer, há cada coisa estão a ser feitas aqui, próprias mesmo de pessoas que não nasceram para governar.
Nasceram para serem carregadores de saco e se calhar ser capatagem para contarem o outro saco. Porque sabe, até o fiel do armazém tem uma regra. O bom fiel de armazém arruma sacos no meio para permitir que toda a mercadoria seja mexida. Quando a nova mercadoria chega, diz que guardem ali. Que a partir da data de chegada no armazém, vai saber que primeiro tem que acabar a primeira encomenda, que é para a encomenda não apodrecer dentro do armazém. É assim como as pessoas fazem. Nós não há nenhum local onde conseguimos acertar. Você vai a um hospital, não há comida para doente. Não há comida para copeira. Não há comida para médico. Não há comida para enfermeiro. E estou a imaginar que naquele dia que houve o incêndio do Paiol, a situação fosse esta que temos hoje. Os médicos ficaram 3 dias no hospital, sem dormir, sem comer. Que país é que estamos a construir? São estes indicadores que nos fazem estar onde nós estamos. A questão da água, não há interesse de dar água potável à maior parte da população moçambicana e, sobretudo, nas grandes cidades, à exceção de uma e outra cidade. Moatize está na situação que está, tem Revuwe, tem Zambeze. Tete está na situação que está, tem Revuwe, tem Zambeze. Não custa nada trocar a doca de captação de água de Moatize, lançar mais para o interior uns 30 km em direção ao oeste e captar água lá. Porque as pessoas estão lá a 30 km em direção à Zâmbia, não chupam aquela coisa toda do carvão, porque também a própria temperatura, o próprio vento nunca soprou do nascente para o poente. Normalmente o vento sopra do sul para o norte. Estamos a fazer o quê? E depois você vai procurar perceber por que mudaram o estilo de mineração colonial que havia lá. Porque o colônio proibia a mineração a céu aberto ali. Por quê? Esses estudos foram deitados fora. E depois tu tens estas multinacionais que chegam a dizer: aqui temos carvão para explorar durante 10 anos. Depois de nada começa a fazer segunda planta para explorar, em 5 anos diz que já não há nada. Isto é muito bom para quem taxa a produção, mas para quem tem emprego não é bom. Não é bom. Há tanta pobreza agora que foi distribuída a Tete. Há tanta pobreza que está a ser distribuída na Zambésia, a Nampula, com a Kenmar, porque aqueles jovens estiveram na Kenmar, aqueles estiveram no Vale, estão a perder emprego, já ganharam novos vícios. Quando voltarem aqui, aqueles não vão aceitar ser maiorídeos, começaram a carregar sacos de um lado para o outro. Portanto, nós temos problemas sérios. E esta de água é a pior. Mulotana aqui, ao lado da cidade, não tem água. Macantena ali, não tem água. Quer dizer, até falar é querer. E eu recordo-me, no penúltimo ano, ou último ano de deputado, numa das sessões, nós aprovamos para este país uma lei que proíbe o corte de água para instituições de serviço público estatais, nomeadamente escolas, internatos, hospitais, quartéis, postos policiais de cadeia. Mas temos visto hospitais sem água porque alguém foi cortar. Essa pessoa tem de ir à cadeia. Espero que a mesma coisa seja feita em relação à eletricidade. Ainda que se deve, o Estado sempre vai pagar. Essas empresas, quando caem, vão ao Estado, vão buscar dinheiro. Desculpe. Mas as mesmas não querem cuidar dos donos deste Estado, que é o próprio povo. Até faltar água. É terrível. A água que nós estamos a beber agora na Matola Rio só começou a estabilizar há uma semana. Era água turva, suja. Dizer, não, esta água até tem qualificação para o consumo humano. Por que eles não consomem? Vai lá ver. Mas olha lá, o que eu aprendi é que a água é incolor. Quando a água tem cor, eu tenho que desconfiar. Muito bem.
Muitíssimo obrigado, caríssimo. Vamos então para si, caríssimo Mulungo. Já falamos muito sobre os problemas, especialmente esta questão da escassez de água, mas vamos apontar para as soluções. Quais são as soluções necessárias que devem ser implementadas de forma urgente para mitigar este problema, na sua percepção? Bem, antes mesmo de responder essa questão, só queria aqui recordar acerca desses indicadores que são usados muitas das vezes pelo Banco Mundial, que lidam também com a questão dos direitos humanos, em algum momento. Ou seja, olham para o nível de desenvolvimento dos direitos ou do respeito dos direitos humanos em cada país para poder fazer a avaliação. E se nós formos olhar, na lista, de facto, reinam países como Coreia do Norte, países como China, Cuba e se calhar também tem lá, em algum momento, a chamada Rússia com alguns intervalos. Mas é preciso percebermos que estes países, como Coreia do Norte e como também a própria China, nunca vi na sua história uma invasão a um Estado alheio, ou seja, onde foram subjugar com o poder das armas outro Estado. Ou seja, isso é que é violação dos direitos humanos. Mas você não encontra lá o Israel, neste caso, e os Estados Unidos da América, que são dos maiores promotores de violação dos direitos humanos. Então, os indicadores variam, tendo em conta aqueles que não estão alinhados, sob o ponto de vista político e ideológico, e também aqueles que não têm capacidade nenhuma, sob o ponto de vista de pujança económica e política a nível do sistema internacional. Daí que há muita desconfiança naquilo que são os indicadores do Banco Mundial, porque os lança com uma determinada pretensão a dado momento, daí que a sua desconfiança. Não sei qual é a capacidade que o Banco Mundial tem para inserir-se dentro da Coreia do Norte, para poder fazer inquérito e coletar informação para chegar a um determinado tipo de conclusão. Daí que tenho essas dificuldades de compreender na mesma dimensão, por causa do tratamento de alguns Estados como enteados e alguns como filhos legítimos por parte do Banco Mundial. Daí que eu sempre coloco um pé atrás quando a situação é, de facto, um relatório que vem de fora. Eu ainda prefiro e acredito muito naquilo que é produzido cá dentro, porque é produzido de moçambicano para moçambicano. E daí, nós, se formos a recuar ainda mais, tivemos um relatório da Kroll, aí a nível nacional, de uma auditoria que foi feita de uma forma tendenciosa por parte dessa instituição, com o objetivo de viabilizar a nossa segurança. E depois mesmo de um relatório como o da Kroll, nós começamos a ter insurgência em Cabo Delgado. Então, é preciso que, em algum momento, nós comecemos a olhar os interesses dos organismos internacionais à devida altura para poder fazer uma avaliação daquilo que são as pretensões de um Estado como Moçambique, mas também daquilo que são os interesses dos grandes impérios a nível internacional. Agora, a questão da água, perguntava sobre as soluções. Eu creio que as soluções, do meu ponto de vista, passa numa reestruturação da própria entidade gestora das águas da região de Maputo. Porque o que nós temos percebido é que eles fazem essas leituras mensais do valor gasto da água através de estimativas, ou seja, não tem mecanismos para regulamentar, ou seja, para medir o nível de gasto de cada família, eles usam apenas estimativas. Daí que até em situações que, por exemplo, nós estamos em bairros do Distrito Municipal Camavota, depois das chuvas, algumas zonas já estão há praticamente 6 meses sem jorrar água, mas recebem a cada final do mês uma fatura de água. Daí que nós percebemos que eles especulam, eles estimam, não têm de facto uma capacidade de trazer dados reais. Daí que há aqui uma corrida por parte dos gestores dessas instituições em produzir relatórios fakes para poder satisfazer os números. E estas pessoas não estão, de facto, a fazer um serviço público condigno, é preciso que haja uma reestruturação. Alguns podem ir à reforma, alguns podem ser expulsos, porque nós estamos a perceber, de facto, a que nível este serviço tem beneficiado o próprio povo. Porque não se pode olhar isto numa vertente de ser negócio, é numa primeira fase um direito de uma população, obter água potável. Então, sendo um direito,
em primeira instância, deve-se respeitar o direito. Depois vamos olhar para questões de negócio. Agora, quando nós colocamos o negócio em primeiro lugar, e principalmente aquelas taxas muito avultadas, eu recordo, e muito bem, de uma família que praticamente não esteve em casa num determinado mês, mas foi cobrada 2.000 e tal. E no mês que estava em casa, foi cobrada 100 e tal. Então significa que aqui não há capacidade de poder ter números reais. Quando a mesma família foi reclamar junto da entidade, ela disse paga e depois reclama. Ou seja, até o próprio procedimento que é usado lá viola o direito comercial, ou seja, do consumidor. Então, em algum momento, temos que refletir e olhar para o respeito ao direito do consumidor, porque estamos a perceber que há muita violação, porque as pessoas têm essa percepção de impunidade e no final do dia não vai configurar-se em nada. Então é preciso que haja uma reflexão neste sentido para termos uma solução. A outra questão é a nomeação de alguns dirigentes ou administradores do topo por afinidade. E isso, de facto, no final do dia faz com que esse administrador do topo olhe para aquela atividade como sendo algo que, de facto, ele pode fazer e desfazer, não lhe vai acontecer nada, porque foi o chefe quem lhe colocou lá. Então, temos que refletir nesses pontos, porque estamos a perceber que serviços como este das águas da região de Maputo não têm, de facto, se traduzido em um bom serviço. E uma água que jorra praticamente 3 a 2 horas de tempo, no período da manhã em que as pessoas estão preocupadas em se preparar para ir ao serviço, para ir às escolas, ninguém tem tempo, de facto, de colocar lá o seu bidão para poder coletar a água para usar no final do dia. Então, é ainda um serviço deficitário, muito condicionante, temos em porções muito reduzidas, mas ainda por cima vem, de facto, com faturas muito elevadas ao final do mês e o procedimento para pagar ou para também reclamar ainda é tão conturbado, significa que há um problema muito sério dentro da instituição. É preciso que haja uma avaliação. Não é, de facto, expectável que na cidade de Maputo, distritos como Camachaquene, Caçamanculo, Bucé, veja pessoas a passearem com bidões de água para poder procurar aqueles pontos onde tem águas de furo para buscar a água. Então, e a própria Águas da região de Maputo, quando começou a expandir-se, mandou fechar todos aqueles furos dos privados que nos forneciam água. E depois começou a nos fornecer uma água sem qualidade, inapropriada para o consumo humano. E depois percebemos que a própria água não vinha em proporções adequadas para nós obtermos na íntegra. Ou seja, em um curto espaço de tempo, 2 horas de tempo, é muito difícil. Parece, de facto, um mel que deve emanar por pouco tempo para cada um coletar o que consegue e não água como tal. Então é preciso que haja uma reflexão nesses termos para conseguirmos colmatar, de facto, esses cheiros todos. Muito bem, muito obrigado. Doutor Muxanga, peço que faça também uma ligação, gostava mesmo que começasse a discussão em relação ao terceiro tema. O canal MOS afirma que o Partido Renamo vai então avançar com uma reunião extraordinária, um congresso extraordinário, que tem como objetivo substituir o Sufmumat, isto é, a intenção é colocar lá um outro líder. Como é que olha para esta decisão deste partido depois de tanto tempo de insistência? Muito obrigado. Antes de responder a sua questão, uma questão que vem à memória. Perdi o livrete do meu primeiro carro. Tive uma coisa muito interessante. Então tive que enfrentar Inatro e enfrentar a Conservatória do Registro de Automóveis. É uma questão muito interessante. O tamanho do livrete e o tamanho do título de propriedade é igual, a qualidade do papel é o mesmo. Mas tem uma coisa interessante. O registro automóvel já está informatizado, de tal sorte que dá um documento que consegue se ler via automóvel e certificar até telemóvel. Sim. Para certificar se o documento é autêntico ou não. E paga-se menos de 1.200 meticais. O Inatro cobra 1.520 meticais. O serviço está totalmente desorganizado
é o tal sítio onde se apanham muitas contas, onde as pessoas pagam dinheiro. Quer dizer, você não percebe o que é que está-se a fazer aqui? Só para trocar uma carta de condução. Tenho que ir marcar para depois me chamarem. Imagina que no dia que marcar eu esteja ocupado. Eu esteja doente. Como é que ficamos? Quanta gente é prejudicada? Porque pensam que este dia de vir Antônio Muxanga. Só que Antônio Muxanga naquele dia não está preparado para ir para lá. Por que burocratizar coisas que podem ser tratadas de forma tão simples? É uma forma de quererem roubar. Depois veja que publicidade e propaganda os porta-vozes do Ministério de Transporte e Comunicação e seu ministro andam a fazer. Desde os tempos de Magala até isto. Nós estávamos a dizer aqui que o Magala não podia estar ao lado do Presidente da República. Pessoas diziam que estamos de odiar a ele. Esses estão presos agora das linhas aéreas de Moçambique. Dizem que parte das coisas que estão a dizer sobre nós. Chame Magala para vir explicar aqui. Chame Ana Konai para vir explicar aqui. É o que nós dizíamos. Que o JEP é um fardo desnecessário. Não pode ter PCA. Não pode ter Conselho de Administração. O administrador delegado ou diretor-geral do JEP é tão suficiente para administrar as participações do Estado do que aquela vergonha que estamos a ver ali. Que só permitiu roubadeiras, destruição das empresas, assassinato do caráter das pessoas, sem necessidade. Os que estão presos, Paul Jorge e companhia, estão a dizer que neste contrato deste novo gestor que está cá, incluindo aqueles sul-africanos, nunca foram tidos nem achados. Quem conhece o que é que se fazia lá é a Ana Konai, quem conhece é o Magala. Porque o presidente fica com uma pessoa suja até este nível. Com que nome nós devemos tratar o Presidente da República? E por que esta Ana Konai tem que fazer lá? Porque amara melhor o lenço do Partido Frelimo. É isso que estava a dizer aqui. As pessoas são nomeadas em função do viva-viva e da dança que pratica para o chefe. O nosso país vai para onde? As últimas nomeações que eu vi aí de algumas pessoas, presidentes do Conselho de Administração, representantes do governo na Comissão Nacional de Eleições, deixam muito a desejar. Por que não há um Pangai aí, não há um Muxanga desconhecido aí, não há um... Bom, em relação à questão que me colocas do Congresso da Renamo, eu dizia a uma das televisões hoje de manhã que eu sou Tomás da Bíblia, Makolo Gusuona. Aquele Tomás que depois da manhã vai meter a sua mão para provar se Jesus efetivamente foi atacado com a zagaia ou não. Porque promessas deste líder da RAM já foram tantas que até envergonham. Nós temos viúvas de grandes comandantes da RNAM, antigos altos dirigentes da RNAM, que ele próprio se comprometeu que ia ajudar os filhos e disse que a RNAM tem direito a bolsas, à semelhança dos antigos combatentes da Frelimo, e onde são geridas as bolsas da RNAM ninguém sabe. Pelo menos eu estudei com meu dinheiro. Não há de apanhar nenhum pedido meu de uma 500 no escritório da RNAM a pedir para pagar minha mensalidade, nem minha matrícula. Meu dinheiro, dinheiro dos meus familiares. Se houve quem fez isso, é esse, eu não estou lá. Até uma pasta lá desses processos. Lamentavelmente, as crianças que hoje ficaram sem pais, algumas ficaram sem mãe, porque deram o melhor de si. Alguns tombaram lá. Estão aí, a torta e a direita. As viúvas da RNAM estão a ser despojadas das casas. Algumas estão sob ameaça agora de serem despejadas, porque há 1 ano que não se paga a renda de casa.
Mas o partido comprometeu-se a fazer isso. Nós já tivemos aqui aquela história do Conselho Nacional que devia ser março, que passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, fosse realizar em outubro por imitação. Ora, pior este congresso que só se diz que vai se fazer congresso e não está convocado. Pelo menos outros partidos costumam dizer na terceira semana ou segunda semana do mês X, vamos realizar a atividade X. O que fica por se marcar é a data. Não é isso, cara, não fez. Portanto, meus irmãos, vamos abrir olhos. Não nos deixemos enganar porque o porta-voz dos generais disse o que disse e automático vai acontecer. Eu acho que pode não acontecer. Nós precisávamos de sair desta reunião dos generais com uma recomendação clara do que tem de se fazer. Por que não se foi direto ao Conselho Nacional, tendo em conta que o partido está em crise desde 2023, que não fez balanço das eleições autárquicas, que ganhou 22 municípios e só ficou a governar 4. E depois desta hecatombe que tivemos nas eleições de 2024. Uma vergonha autêntica. Um partido grande como o Renamo ter 20 deputados apurados. Depois, negociações. Negociações de quê? Se o voto é aquele que foi dado lá, no terreno. Quer dizer, o povo deu-te 22 municípios. Deixou 18 municípios voarem, os melhores. Ficou com 4. Agora, roubaram-te tudo lá. Agora vem cá negociar aumento de 8 deputados. Quer dizer, isto é vergonha qualquer um. Então, eu acho que a Renamo precisa de melhorar a sua performance. E a forma de melhorar a sua performance é mudando de dirigente. Ouvi alguém a perguntar, ouvi isso. Será que esse novo dirigente que há de vir lá em Nampula, há de contar conosco? Sim, há de vir a Nampula. Sabe, o primeiro Macua que eu conhecia aqui a jogar bem futebol é um jovem chamado Babai. Jogava no Costa do Sol. Era estudante do Instituto Industrial de Maputo. Depois dele veio o Rio Évora. Terminou o tempo de jogo desse jovem. Ficou o Rio Évora. E Rio Évora até agora, é Macua também, continua a dar o seu máximo ao desporto. E chegou à seleção nacional. Portanto, o problema aqui não é porque Muxanga está contra Macuas. Não há nada disso. Muxanga está a criticar o cansaço do nosso alto dirigente. A Carele está cansado, sai da pista, deixa aqueles que têm maior velocidade ir à frente para poderem competir com os outros. É pura simplesmente isto. Se dos candidatos que apareceram, aparece um Vahal, aparece um no 20, aparece um 30, que também é Macua, vão ser votados, mesmo que seja um Naula, vai ser votado. Não há nada de tribalismo aqui. Nós temos que avaliar o desempenho da pessoa. O nosso chefe, em 2023, teve mau desempenho e veio piorar em 2024. A Renamo merece fazer suas reuniões sem disputas, sem ser demandada em tribunais, sem ter recomendação do tribunal decidir. Devem fazer congresso, devem fazer Conselho Nacional. Porque isso aprendemos. Zacama ensinou-nos isso, mas Sangaíça deixou-nos isso. Procurar deturpar isso é destruir a relíquia que Matsangaíça e Zacama nos deram e outros melhores comandantes, Macuas, Machanganas, Macondas, Nhungues, Bitongas, contar e querer. Portanto, meus irmãos, não há quem está contra uma pessoa por causa da tribo aqui. Por isso que os generais na reunião, mais de 90% disseram, estão à espera da data em que o presidente convoca o Conselho Nacional para marcar o Congresso Extraordinário para ele abandonar o poder. Isso seria bom
que fosse feito até junho deste ano, para julho termos nova liderança no Partido Renamo, para essa nova liderança conhecer o campo e no último trimestre do ano, fazer um programa consentâneo com a nossa realidade, dados os desafios que nós temos a partir do próximo ano, que é o ano do início do ciclo eleitoral. Eu sei que há pequeninas manobras, porque há pessoas que estão no diálogo e acham que quando o presidente atual sair podem ser mudados. Ninguém vai mudar ninguém. Vocês que estão aí vão completar o vosso mandato aí. Então não atrapalhem o presidente. Vocês estão na CNE, vocês que estão no diálogo, vocês estão no Conselho Constitucional, vão completar o vosso mandato. Nós estamos preocupados com coisas mais grandes do que o que estamos a atrapalhar aí. Essas quinhentinhas que vocês recebem aí não são nada em detrimento de milhares de moçambicanos que estão a sofrer neste país, que acham que a solução está no Partido Renamo, partido que lutou pela democracia, partido que vai trazer novas políticas setoriais para dinamizar a economia deste país. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Perto já de encerrar esta edição do FTV Debate. Caríssimo Mulungu, vou mesmo para si, de maneira também muito breve, vou pedir, pois tenho indicações a partir da produção de que o tempo já vai nos escasseando. Acredita que esta posição do Partido Renamo, a esta altura, depois desta reunião havida em Chimoio, pode fazer com que este partido seja visto como uma alternativa futura para o eleitorado? Bem, eu se calhar ia começar por dizer que a honra é uma ferida aberta, mas em algum momento a verdade pode ser o curativo. Digo isso porque quando nós olhamos hoje para a Renamo e olho para a sua questão, eu percebo que há um pouco de descrença daquilo que é a capacidade real da própria Renamo. E essa descrença, ela foi criada, foi construída a partir de uma resistência da atual liderança da Renamo. Ou seja, há vozes que ecoam em todo o país e também na diáspora, no sentido de que a Renamo deve conhecer uma nova liderança, mas há uma resistência neste sentido. E esta resistência não só vai fragmentando a própria Renamo, mas vai também rebaixando aquilo que é a imagem que a própria Renamo construiu ao longo deste tempo. Ou seja, a Renamo era um partido, num determinado período, que de facto disputava de uma forma igualitária com o Partido Frelimo o poder. E tem as estruturas que tem, ou seja, a Renamo tem uma máquina muito bem montada a nível nacional, mas que está sendo de facto destruído. Então é isto que essas vozes que ecoam tentam de facto chamar a razão e resgatar esta imagem e voltar a recolocar a Renamo nos careiros. Ou seja, hoje a Renamo não pode estar, sob o ponto de vista político, preocupado em resgatar a sua posição a nível da Assembleia da República. Devia ter a preocupação de chegar ao poder a nível do nosso país. Mas o que se percebe com esta liderança, parece que mesmo que venha a nova liderança, por causa do tempo que corre contra aquilo que são os objetivos, de facto poderemos ter aqui como resultado uma reestruturação que terá que gravitar no máximo em uma recuperação e um reposicionamento da própria Renamo. Mas diz o ditado, mais vale do que nunca. Então, dura o tempo que durar, mas quando este tempo chegar, de facto, a Renamo terá esta possibilidade. E outro, porém, que se verifica, a Renamo é um partido político e não há nenhum partido político que fica tanto tempo sem, de facto, se reunir, sem ajustar os pontos, de modo a perceber aquilo que são as falhas, onde é que pode e apostar mais para poder progredir, quais são os seus membros mais fortes que dá para os posicionar. Ou seja, se nós pegarmos um tabuleiro de xadrez, é preciso que o líder, neste caso que é o rei, perceba sempre onde está posicionado o bispo, a torre e os cavalos para poder os movimentar de modo a conseguir um bom resultado na sua ofensiva. Mas o que percebemos neste momento é que o rei não tem a capacidade de mapear a nível do seu tabuleiro de xadrez onde estão
os seus mais avançados, neste caso os bispos, gestores e os cavalos, para poder criar uma estratégia e, de facto, criar mecanismos de mobilização para a própria Renamo voltar àquilo que nos habituou e, de facto, conseguir aqui fazer uma pressão para que tenhamos, de facto, uma boa governação. Ou seja, um país que não tem uma boa oposição, que faz uma pressão como fazia a Renamo, corremos o risco de facto termos uma democracia moribunda e não é essa a nossa expectativa. Daí que é de facto necessário que neste momento a atual liderança da Renamo, com os seus interesses, faça uma reflexão. Mais vale dar continuidade aos seus interesses ou aos interesses do partido. O que é que de facto pesa mais na balança, porque no final do dia corre-se o risco de alguns membros da Renamo saírem escoraçados da Renamo. E isto não será de bom tom, porque de facto vai fragmentar em boa parte a própria Renamo. Devia se sentar, se encontrar um consenso equilibrado para poder de facto revitalizar esta organização política que é muito importante para a história do Estado moçambicano. Veja, por exemplo, desculpa. Agora que estou aqui, estou a receber uma comunicação de que parte das pessoas que tinham viajado para Chimoio querem reagir porque o comunicado omitiu muita coisa que foi discutida na sala. Um partido que quer se curar de uma doença igual àquela não vai se dar ao luxo de omitir as coisas que foram discutidas numa reunião tão grande como é aquela de generais. Porque está convocado uma reunião para amanhã às 9 horas na Delegação Provincial de Maputo para a reação. Significa que alguma coisa andou mal. Muito bem. Sim, Professor Pangaia. Eu estou preocupado não só com a Renamo, com todos os partidos, porque são eles que se comprometeram em poder abraçar a política partidária que desagua no seu desempenho ao governo. São eles que depois, quando ganham as eleições, eles acabam pegando o governo. Mas a maneira como esses partidos estão a funcionar deixam a desejar. É triste. Veja, por exemplo, o que aconteceu ali. Eu senti tanto. Aquela reunião devia começar lá por volta de 8, 9 horas. Ficaram aí à espera do Sufo Momad. Segundo o porta-voz, entre 7h30 e 8h30. Sim. E ficaram à espera do líder. Até lá depois das 12 horas. E não apareceu para fazer a abertura. Tiveram que fazer a abertura na ausência dele. E só apareceu no final para poder encerrar. E nesse período, veja o que aconteceu ali. Um partido que está a receber dinheiros do erário público. Aquela senhora com o micro assim, para o líder estar a falar. Terminou o discurso, a senhora com o micro na mão, custa arranjar um pedúnculo para poder colocar o micro e o presidente estar a falar. Mas, no entanto, estava nas mãos de uma senhora a poder coisa. O mesmo cenário que está a acontecer quando fazem a questão chamam a imprensa na varanda do Código da Sede Nacional. Não respeitam a imprensa. E o que estão a fazer com o erário público que estão a receber? Uma reunião daquelas onde o presidente do partido vai para lá, não podia-se mesmo arranjar um pedúnculo para colocar o micro no lugar de colocar. Quer dizer, está-se a voltar para aqui década mesmo. Infelizmente está a acontecer. E a outra preocupação é pode acontecer que o outro líder que venha aí venha a ser uma fotocópia do Sufo Momad. E se isso acontecer, praticamente a Renamo estará jamais vista. E vai ser uma grande traição para muita gente, para muitos cidadãos moçambicanos que acreditaram na Renamo, apoiaram na Renamo, para depois desaparecer da maneira como está desaparecendo os meninos. Só aguardemos de fato para ver se o tal Congresso Extraordinário vai acontecer, se vai ser marcado, e aguardemos igualmente a cara do tal novo candidato, que não seja cópia, não seja gêmeo do Sufo Momad. Porque caso contrário, todo esse movimento não vai servir para nada. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Agradeço também a si, deputado Muxanga, como também ao Caríssimo Lungo pelas presenças, mas especialmente pelas contribuições que trouxeram. E é claro que o nosso agradecimento especial vai para o caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final deste debate, que trouxe
discussões em relação a temas que marcam a atualidade e são, obviamente, do seu maior interesse. Para além de discutirmos a questão da pobreza em Moçambique, que é o território nacional taxado como o segundo mais pobre do mundo, falamos em relação à escassez de água potável na maioria dos bairros, não apenas nas províncias que estão distantes da cidade de Maputo, mas cá mesmo na cidade capital há escassez de água potável. Por último, falamos da crise no Partido Renamo e o recente anúncio feito na reunião dos generais de que há um congresso extraordinário que será realizado. Não se sabe se será este ano, no próximo ou daqui a 5 anos, mas sim há um congresso que será realizado pelo partido para eleger um novo líder. Nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima quarta-feira com mais temas a serem arrolados nesta mesa. Tudo quanto nós desejamos a si é que a sua semana laboral continue a ser abençoada. Fique bem.